Você quer se reinventar? A Reinventando a Educação é a sua casa, é o seu lugar. Eu sou Irene Reis, sou fundadora e presidente da Reinventando a Educação e do nosso projeto social, o Projeto Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso, que propõe projeto de vida para você que é jovem, e é por isso que faz sentido para a gente esse podcast aqui no meio do Decola Jovem, o maior evento que você vai encontrar, que é uma feira de estudantes, mas é muito mais do que uma feira de estudantes. É um movimento em prol das juventudes, é uma rede de apoio, é um cantinho para você respirar e se inspirar e encontrar norte, direção, rumo e sentido para a sua vida escolar, acadêmica e profissional. E eu tenho aqui do meu lado uma querida convidada, Camila Rodrigues, da EMBI. Então, Camila, seja muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir da melhor forma possível aqui com vocês hoje. A gente adora falar de histórias de vida, falar de projeto de vida. Eu vou contar aqui para vocês que a Camila é gerente com 18 anos de experiência na área da educação, é formada em processos gerenciais e secretariado executivo, possui diversos MBAs, especializações em liderança, vendas, neurociência, direito do trabalho, business analytics, atuou por 12 anos na Universidade de São Paulo, no setor de psicologia, e há 7 anos trabalha nos polos da EMBI com foco em gestão, performance e desenvolvimento profissional. Camila, geralmente o jovem fica muito ansioso para fazer a escolha profissional, a escolha de carreira no vestibular, achando que aquilo é um casamento para sempre, e o seu currículo tão diverso como é, e pelo visto a sua história de vida, mostra que não existe parar de estudar, que a gente precisa sempre diversificar os conhecimentos. Então eu queria começar pela sua história de vida. Como é que você foi construindo um currículo tão bonito como é esse seu? Olha, eu acho que assim, eles estão numa fase de errar, que é a fase de experimentar, de entender, se conhecer. Às vezes a gente começa na primeira profissão muito por incentivo de família, às vezes não é o sonho dele, é o sonho às vezes de um pai, de uma mãe, ou um amigo que fala, olha, eu estou fazendo, vamos lá, vamos fazer também. Então acho que é muito importante ele se conhecer, mas ele está nessa fase de errar, de experimentar, de entender se, olha, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui vai ser legal, porque a minha formação, na verdade, de base é enfermagem. Então eu sou formada em enfermagem, tenho especializações na área da enfermagem, eu fiz uma transição de carreira, o que é normal, porque eu entendi que ia fazer mais sentido para mim eu mudar de profissão. Então acho que é essa fase gostosa dele entender, ter um bom conhecimento, conversar com as pessoas e experimentar. O truque é experimentar e nunca parar de estudar. Eu vou pedir para você encostar um pouquinho mais o microfone aqui na sua boca. Isso. Quando a gente trabalha projeto de vida com jovens, a gente procura mostrar para o jovem que é só um exercício acadêmico que ele está fazendo lá na faculdade e que provavelmente é um primeiro exercício acadêmico e que ele pode mudar de carreira a qualquer momento, apesar deste primeiro exercício acadêmico, e que os conhecimentos vão com a gente, vão se acumulando. Como é que você leva, por exemplo, essa primeira formação em enfermagem para a sua vida, já que agora você está no mundo da educação, completamente diferente, ou pelo menos supostamente muito diferente daquela primeira ideia que você tinha de trabalho? Eu consigo trazer muito do que eu vivenciei na área da saúde, eu consigo aplicar hoje em todos os momentos. Então, por exemplo, hoje eu consigo ir para uma empresa, passar uma palestra de saúde mental, de falar um pouco sobre algumas doenças específicas. Então eu consigo levar mais adiante e eu tenho essa bagagem por conta da minha primeira formação. E o que mais legal, que a maioria dos alunos conhece, isso para todas as universidades que estão aqui. Comecei a faculdade e vi que não faz sentido, ele consegue mudar de curso. Então ele não precisa ficar preso. Tá, é o que eu gostei, é o que deu nesse momento. Tudo bem, segue o baile. Ah, não consigo esse momento, eu decidi que eu quero mudar. Ele faz uma transição, porque a transição de profissão e de carreira, ele tem algumas opções, ele tem algumas oportunidades. Então ele consegue transitar mais Camila, tranquilo. A gente que trabalha projeto de vida e trabalha muito com jovens, a gente tem visto crescer um movimento que a gente se preocupa muito com o crescimento desse movimento, que é o crescimento de número de jovens
que estão desvalorizando o ensino superior, que estão com essa mensagem de que a faculdade não é para mim, não precisa, não faz sentido ficar 4, 5 anos estudando alguma coisa num ambiente acadêmico, eu quero ir logo para o mundo do trabalho. Como que você percebe esse movimento? O que você diria para esse grupo de jovens que tem pensado assim? Ele precisa ter em mente, eu falo isso muito com os nossos alunos, qual profissional você quer ser? Você quer ser um profissional raso ou você quer ser um profissional completo? Porque o profissional completo, ele vem com conhecimento, com novas tendências, porque todas as profissões, eu acredito que tem uma evolução e tudo muda. Se é da área da tecnologia, o que você aprendeu hoje já mudou amanhã. Se é da área da saúde, o que você aprendeu hoje mudou amanhã. Isso para todas as áreas são assim. E o conhecimento vai vir através do estudo, seja numa faculdade, seja de algum curso técnico, de algum curso livre, mas ele não pode parar de estudar, porque ele vai ter que fazer a junção do que ele aprendeu no teórico para aplicar na prática. Se ele só tiver a prática, ele vai se limitar, ele vai ser um profissional muito limitado, que infelizmente é o que a gente tem pego muito nessa safra de mercado, que é um profissional que tem a mente muito fechada, porque quando ele não aceita estudar, ele teoricamente também ele não aceita muitas mudanças, então para a empresa é uma visão diferente. Então ele precisa se preparar para isso. E a gente vê um quadro disso de antes da pandemia, várias pessoas que, olha, você é um bom profissional, a gente vai te promover, vai te evoluir de carreira. Perfeito. E aí ele sai para o mercado de trabalho, ele só tem essa bagagem, mas ele não tem outras habilidades. Então isso limita muito. Então ele precisa entender, tá, eu não quero estudar, mas qual profissional eu quero ser? Eu quero crescer na minha carreira? Eu quero construir uma carreira sólida? E como que a EMB pode ajudar nesse processo? A gente faz muito trabalho de mentoria, a gente explica muito para o aluno para ele poder entender, dar uma filtrada para entender se de repente é um sonho dele ou da família, porque estudar, não importa o curso, sempre vai ser difícil, mas se você está estudando o sonho de outra pessoa, o conteúdo fica mais difícil. Então ele entender, isso aqui que eu me identifico, isso aqui que eu gosto, isso aqui que vai ser, porque daí vai tornar um pouco mais fácil essa transição. Então a gente tem um diferencial de suporte humanizado que acho que muitos perderam. Então a gente tem essa preocupação de o aluno consegue vir, a gente faz videochamada, a gente entende a dor dele, entende a ferida, às vezes ele só quer conversar, então a gente tem como diferencial esse acolhimento para ele. Ou às vezes, por exemplo, você é muito jovem, você teve que ir para o mercado de trabalho e não teve esse tempo para se dedicar aos estudos. E aí você teve filhos e agora você quer fazer diferente da sua história. Então você está sem estudar tipo, há 10, 20, 15 anos e você se sente perdida. E aí a gente tem esse diferencial, vem para o polo, a gente vai te ajudar. Porque sabe que a jornada vai ser mais difícil pela idade, mas não é impossível. Então a gente tem muito. O jovem consegue encontrar curso presencial, EAD, semipresencial? Quais são as modalidades de curso superior que a EMB oferece hoje para os jovens? Hoje a gente tem, na região de Mogi das Cruzes, a gente tem apenas o formato EAD, muito brevemente vai chegar o formato semipresencial, mas a gente tem nas nossas unidades de São Paulo, tanto presencial quanto semipresencial, então tem curso que ele consegue, e tem uma modalidade que é pouco divulgada, que é o live, onde ele tem aula ao vivo todos os dias, ele é EAD, mas com aula ao vivo todos os dias. E qual que é o grande diferencial, por exemplo, dessa formação EAD que a EMB oferece aqui para quem é da região do Alto Tietê? Você falou que tem o polo, o que o polo faz? Tem esse apoio mais direto a cada jovem? Como que funciona? Sim, a gente tem esse trabalho que é jovem a jovem, de entender a dinâmica dele. A gente faz todo um apoio para o aluno, porque tem muitos cursos que tem estágio obrigatório, então a gente direciona. A gente tem muita comunicação com as empresas, então a gente direciona também os alunos para essa oportunidade. Quem quer fazer transição de carreira, a gente consegue direcionar, faz orientação de entrevista, porque às vezes o jovem está estudando, mas quando ele chega para uma entrevista, ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe como ele vai se comportar. E aí ele fica perdido e a chance dele ser reprovado é muito maior. Então a gente tem essa preocupação de vamos preparar o seu currículo, vamos te preparar para uma entrevista, para você saber como você deve se comportar. Então, para ir com um pacote completo.
para quando chegar na empresa ter uma boa experiência também. Então, se eu estou entendendo bem, ele vai ter um conteúdo EAD gravado assim. Ele tem aula ao vivo também. Mas também tem aula ao vivo, ou seja, tem um conteúdo síncrono e também tem a mentoria tu a tu para ir cuidando de cada caso, de cada perfil e de cada coisa que ele decida fazer. Sim, é isso? Exato, para ele não ficar perdido. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta que é, geralmente o aluno, por exemplo, de escola pública, periférica, ele não se atreve a sonhar com uma universidade privada porque ele pensa que não é para ele, que é muito caro. Quando a gente está fazendo o projeto de vida com os jovens, eles vêm com essa objeção. Ai, não, mas não é para mim, é muito caro. E aí eu pergunto, caro quanto? Quanto custa? E o jovem não responde nem vai ver. E aí o meu conselho, e eu gostaria que você reiterasse esse convite, pelo menos, o meu conselho, o meu convite é que o jovem possa começar a pensar e perguntar quanto custa uma formação, quais são as maneiras de pagar, se há bolsa ou não há bolsa. Dá para ter esse papo com vocês na EMB e dá para ter esse papo aqui no stand da EMB? Com certeza, a gente consegue orientar, inclusive a gente estava orientando alguns alunos, porque existe possibilidade de bolsa 100%, então a gente vai direcionando e vai explicando como ele faz para conseguir essa bolsa, o que ele precisa entender, o que ele precisa perguntar para todas as universidades. Então, assim, ele consegue estudar com qualidade, porque a bolsa vai com ele até o final do curso. Então a gente consegue várias coisas bem bacanas para ele, mas o importante é ele realmente estar apaixonado e gostar, porque a área da educação é uma área assim tão maravilhosa, e a gente está agregando e está mudando tantas mentes, porque eu acredito que você só transforma o país pela educação. Isso é o ditado mais antigo, mas é o mais certo. Entendeu? Então ele consegue toda essa orientação, ele consegue suporte e ele consegue sim fazer uma faculdade na EMB Morumbi, ele consegue iniciar e terminar. Que legal ter essa mentoria, que legal ter esse apoio, que legal ter essa disposição de orientar, de guiar a juventude. A gente que é mais velho olha para esse cenário e fala assim, não havia isso no meu tempo, viu gente? Não tinha isso no meu tempo não. É verdade. Que delícia a gente poder encontrar toda essa oportunidade para o jovem tão disponível e tão acessível. Então, obrigada, Camila, por isso. E aí eu quero que você finalize se despedindo então da nossa audiência e convidando as pessoas a visitarem o stand da EMB. Perfeito. Venho convidar todos os jovens que estão aqui presentes nesse evento simplesmente maravilhoso, que veio para agregar ainda mais nessa cidade, onde a gente consegue explicar, consegue direcionar. Venha conhecer, venha entender a dimensão, a nossa qualidade de ensino, o nosso poder de ensino, para que você consiga escolher melhor a sua profissão. É isso aí. Você é jovem, não precisa estar sozinho, você tem uma rede de apoio e um montão de gente aqui muito preparada para te guiar, para te orientar passo a passo. Você não precisa estar sozinho. Camila, muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima.